Hoje nós vamos fazer um trabalho com mangas, mas pode ser considerado uma pelerine ou uma manta com punho. Selecionei 70 agulhas na máquina, 2 sim, 1 não. Trabalho com 2 fios da Industrial 230. Regulagem 1, tanto máquina quanto frontura. Parte IPR, início como um punho normal. Na verdade, esse é um punho. Eu vou tecer 90 carreiras. Noventa carreiras. Agora trago os pontos para cima. Parte IPR, regulagem 5. E vou fazer um tubular com 10 carreiras. E tiro com linha de outra cor. Faço 2 punhos do mesmo tipo, do mesmo tamanho. Esse punho depois vai ser colocado ou costurado ou posto na remalhadeira com a parte da manta ou do pelerine costurada dentro do tubular. Vamos para a pelerine. 120 pontos na máquina. Vou fazer enroladinho no início.
Aqui eu sigo fazendo um rendado, sempre cuidando para quando for elevado, que o carro L chame algum ponto das últimas 6 agulhas, eu tenho que baixá-las, porque depois aqui vou fazer o acabamento remalhadinho. A mesma coisa no lado de cá. Então, se ele chama uma das 6 agulhas, eu já abaixo. Esse é um trabalho que vai ser comprido, então ele é repetitivo. É só levar o carro para a esquerda, para a direita, fazendo o rendado. Chamou a agulha, eu abaixo. A mesma coisa aqui. Esse é encomenda, então eu preciso fazer de acordo com o que a cliente pediu, que é um rendado. Mas qualquer desenho aqui serviria, desde que ele fique sempre as últimas livres, as últimas agulhas livres para eu remalhar. Então, poderia ser um alto relevo, poderia ser até um jacar, poderia ser muito bonitinho um jacar aqui. Poderia ser listado, malha lisa, até canelado. Fazer o trabalho canelado, ou remalhado, ou fazer ele na frontura, canelado largo. Qualquer trabalho serviria para fazer qualquer ponto serviria para fazer esse trabalho aqui. No caso, como ela pediu, é um rendado. Aqui eu vou remalhar na lateral de tempos em tempos, para não deixar o trabalho todo comprido, porque daí ele dá um desânimo. Então, eu vou puxar o ponto, deixo 2 agulhas, solto o ponto, faço ele descer. Ah, sim. Eu deixei aqui no início 30 carreiras que eu desenhei tranquilo, porque aqui vai ser costurado, então eu não precisaria deixar sem trabalhar o ponto ali na lateral. Eu vou chegar com esse remalhado até essa altura aqui. E é o remalhado que nós deixamos uma carreira para trás da palheta, uma dentro da palheta e puxa. Esse trabalho nós fazemos para ele ficar uma lateral com acabamento, que não enrole, ou que enrole pouco, sem precisar fazer outro tipo de acabamento na lateral. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, então poderia ser crochê também, porque o trabalho em si precisa ter um acabamento, porque senão ele vai enrolar. Mesmo passando, ele enrola, arrebita na lateral. Então, essa é uma forma de limpar sem que ele enrole depois. Mas, cada um faz de acordo com aquilo que tem mais prática. Esse é remalhado. Ah, não gosto do remalhador. Testa, treina, porque ele é muito útil, muito versátil. Tem muitos trabalhos que você pode fazer com esse acabamento aqui. Então, deixei 2, soltei uma. Agora, deixo uma, solto a próxima. Eu só vou fazer 2 pontos remalhados de cada lado.
Assim ele fica um acabadinho aqui. E pode-se ver que não tá enrolando. Já a parte onde nós não fizemos o remalhado, ela enrola. Essa parte vai ser costurada juntamente com o punho. Faço a mesma coisa no outro lado. E assim eu vou fazendo de pouco em pouco. É melhor do que deixar uma quantia muito grande, porque o remalhado é meio ruinzinho de fazer quando o trabalho é muito comprido. Ok? E aqui o nosso trabalho depois de costurado. Foi posto o punho, franzindo bastante, porque o punho tinha 70 pontos. A parte do corpo da manga, nós colocamos 120, poderia até ser bem mais. E franzindo, ele fica esse efeito bufante aqui. O punho em si foi costurado em 2 etapas, deixando um buraquinho para se colocar o dedo, porque a manga, ou chale, ou pelerine, ou seja lá como for que queiram chamar, ela é presa, segurada na mão, e depois, nas 2 mãos, né? E depois colocado nas costas o restante. Então, esse acabamento aqui precisa ser costurado na altura em que fique uma partezinha para depois do dedão e o restante para cima do punho. Esse tipo de só o punho também pode ser feito luva para motoqueiro, luva para digitador, também é bem simplesinho, só costura na lateral, acabamento em cima, acabamento embaixo. Então também é uma ideia para quem queira fazer, quem tem a frontura. Então, as 2 partes do punho e o restante. Ainda falta passar, ele é bem esticado. O trabalho em si foram 120 pontos, 580 carreiras do rendado. Eu trabalhei com 2 fios da Industrial 230 na regulagem 5.1. Então, ela é uma regulagem que o trabalho encolhe um pouquinho, mas precisa ser passado. Acabamento da lateral foi aquele remalhadinho que nós fazemos. Aqui foram 2 agulhas só soltas e depois remalhadas. Então, ele dá um acabamento que eu não preciso fazer mais nada depois. Só o ferro mesmo, ele assenta. Caso não queira fazer esse remalhado, também dá para fazer um crochê. Então, essa é a nossa manga. É uma mangona grande. É uma manga que pode servir também como echarpe. Caso não queira colocar na mão, esse punho pode virar uma echarpe. Varia de acordo com o gosto da pessoa. Certo? Nossa ideia para hoje, então, é essa gola, manta, ou manga, ou pelerine, que nós fizemos em rendado e punho. O punho foram 90 carreiras, mais o tubular. Ok? Bom trabalho.